Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Queco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Então, agora nós iniciamos o livro, que é o tema principal desse vídeo, que é o livro 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel. Para que vocês compreendam, nós temos 4 livros que antigamente, até hoje, por alguns estudiosos, esses 4 livros juntos, eles são conhecidos como livros do reino, ou livro do reino. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Por que ele teria esse nome? Porque são livros que apresentam a transição, a transferência desse grande período dos juízes, que nós falamos no vídeo anterior e continuamos um pouco neste agora, para o sistema monárquico, o sistema de reis. E aí vocês vão ver que essa transição ela aconteceu de uma maneira não muito saudável, né? Na verdade, essa transição acontece por diversos e diversos problemas de controle político, controle social, e até mesmo de desvio de conduta por parte dos israelitas, né? Então o sistema do juizado passa a não dar conta mais de organizar e controlar o povo dentro do que seria uma circunstância adequada aos preceitos de Deus, e a figura do monarca, né, de um líder único e imperante, acaba se revelando como a alternativa mais interessante sob o ponto de vista do povo, não necessariamente de Javé. E aí a gente vai entender isso tudo nesses 4 livros. E agora falando especificamente do 1º Samuel, para a gente compreender, 1º Samuel, 2º Samuel, aqui estamos falando de primeiro,
Ele tem o nome daquele que é o personagem, não digo nem o personagem principal dessa transição, porque o personagem principal dessa transição é Davi. A gente vai ver ao longo aí da apresentação. Mas Samuel, ele é escolhido ainda no ventre de sua mãe, né, que ela não podia ter filhos, então Javé dá a graça da maternidade e ela, claro, oferece seu filho Samuel ainda no ventre como servo de Deus. E assim, Samuel já nasce com essa predestinação a ser um sacerdote, profeta e grande juiz de Israel, né? Talvez o último grande juiz de Israel. Apesar de que seus filhos ainda tiveram funções de juízes em algumas tribos específicas, mas Samuel, de fato, foi aquele que proporcionou a transição entre tudo isso. Segundo os relatos do livro de Samuel, 1 Samuel, que é um livro relativamente extenso, tem 31 capítulos, Samuel, ele de fato vem justo com essa missão, né, essa missão de tentar ser o juiz que ainda dá uma segurada e ainda tenta fazer essa orientação social, política e religiosa, para que o povo não avance para um outro sistema de governança, que é o sistema monárquico, né? Porque assim como outros conhecedores daquele tempo, mas Samuel sendo o principal líder, o principal juiz, sob orientação de Javé, fica tudo muito claro. Se a gente sai de um sistema, se a gente transita de um sistema de juizado para um sistema monárquico, as vontades humanas possivelmente podem imperar em relação às vontades de Javé. Então Samuel ele já percebe isso logo no primeiro momento. E esse é o motivo pelo qual há uma grande resistência para que se migre para o sistema monárquico, o sistema de reis. Mas, ao longo do livro, vocês vão perceber que não há como controlar essa transição, né? Então, Samuel é convocado por Javé a tentar acompanhar essa transição, dando-lhe o direcionamento religioso mais adequado. Então, o livro vai mostrando tudo isso, né? Que o próprio Samuel recebe de Javé a orientação de que o rei, ele na verdade é ungido e escolhido pelo próprio Javé, não é necessariamente uma escolha humana. E também esse rei ele vai ter algumas funções especiais, internas e externas, né? Funções externas é reunir e liderar o seu povo que está se espalhando e às vezes até saindo um pouco do controle. Então, tirar esse povo de fora e trazer para dentro do mundo israelita, do mundo religioso que Javé pede. E também interna, que é organizar esse povo e permitir que a vida social ali dentro seja feita de uma maneira coerente aos preceitos. Bom, então compreendendo todas essas bases que fundamentam o que é o livro de Samuel, 1 Samuel, vamos agora aos fatos mais relevantes. Bom, o primeiro desses fatos relevantes eu já comentei, que na verdade Samuel ele é ofertado por sua família como servo de Deus, ainda ali no princípio da maternidade. Ele nasce de uma família israelita comum, né? Seus pais são chamados de Eucana e sua mãe Ana, a estéril, né? Que teve a graça de Javé de poder dar à luz, e assim ela fez o oferecimento do menino Samuel como sendo um servo de Deus. E Samuel, ele cresce, né? Já ouvindo, sabendo e se apropriando dessa função. Um pouco antes dele, o grande juiz que imperava ali, né, que tinha toda uma importância no mundo israelita, era Eli, né, o grande profeta e juiz Eli. E com o tempo, Eli ele vai ficando um pouco desacreditado, especialmente pelas atitudes dos seus filhos, né, que vão tomando algumas decisões de vida totalmente desalinhadas ao preceito de Deus e também desalinhada ao que o próprio pai dele, né, o juiz e profeta Eli, orientavam. Então Eli foi ficando muito desacreditado. E o povo não apenas começa a perceber isso, como o próprio Javé ordena que Samuel vá assumindo a função. Então, Samuel vai recebendo de Eli a função e a posição desse grande líder, grande juiz, naquele momento de transição. No meio disso tudo, os filisteus, né, que são eternos, né, antigos e eternos combatentes e concorrentes ao povo de Israel até hoje. Se você não sabe, né, imagino que a maioria de vocês deva saber, mas os filisteus, né, hoje
Eles basicamente são aquele povo que mora na região de Gaza, da faixa de Gaza, que é uma faixa litorânea que vai do ápice ali do Egito até quase a metade do hoje Estado de Israel. Então, ali já era a região deles, dos filisteus, e até hoje esses filisteus eles ainda mantêm-se ali, né, como palestinos de Gaza. Então, para que você se inteire ainda mais dessa realidade, você vai perceber que essa grande diferença de percepções políticas, econômicas, religiosas, ela existia e continua existindo até hoje. Né? A região de Gaza e a região de Israel ainda tem os conflitos pelos mesmos motivos, por questões de propriedade territoriais, por diferenças religiosas, diferenças de entendimento político. Acontecia naquele tempo, acontece até hoje. Então, em meio a essa transição de Samuel assumir a função de Eli, os filisteus eles decidem atacar Israel. E nessa decisão, eles acabam levando a Arca de Deus, a Arca da Aliança, embora. E isso é um grande choque para Israel. E Javé, né, quase que pessoalmente, né, entra na parada e vai concebendo aos israelitas uma mão muito forte contra esses filisteus. A um ponto em que os próprios filisteus eles decidem, né, não, pera lá, a gente vai devolver essa arca, a gente inclusive vai repor a vocês em forma de indenização o mal que a gente fez, porque de fato, não só filisteus, mas outros povos da região começam a perceber que mesmo quando os israelitas estão um pouco abaixo ali na sua força religiosa ou na sua força militar, a própria força, a própria emanação de Javé como grande resistente aos seus próprios preceitos, ela é muito forte. Então, esses outros povos acabam temendo muito, mesmo não crendo ou mesmo não tendo a reverência, a adoração a Javé, eles de fato temem, né? Temem no sentido de temer com medo, né? Não temer com crença, né? A gente sabe que o temor ele pode nos apresentar esses dois entendimentos. Então eles ficam muito temerosos e acabam fazendo essa devolução. Isso vai criando ali um constante e crescente conflito entre filisteus e israelitas. Conflito que dura até hoje, como vocês sabem. E nessa reconquista, o nome e a posição de Samuel vai ficando cada vez mais evidente, porque nessa mão pesada de Javé sobre aqueles que são os concorrentes, os desafiadores de Israel, no caso os filisteus nesse momento, é Samuel que está ali na liderança, é Samuel que vai à frente, é Samuel que vai vencendo as batalhas. Então o nome de Samuel vai ficando muito importante. Assim como aconteceu com Eli, Samuel também faz de seus filhos, 2 deles, serem nomeados juízes em algumas regiões. E os próprios filhos deste grande profeta, deste grande juiz, desse grande sacerdote, os próprios filhos de Samuel acabam também por tomar algumas atitudes desviadas à vontade de Deus, assim como tinha acontecido com Eli. O que vai causando a ira, não apenas de Javé, mas também a ira do próprio povo, de falar, olha aí, ó, tá vendo? O que adianta? Né? Vocês estão aí como juízes, nos orientam, falam que a gente tem que fazer assim, desse jeito, e tudo tem que seguir os preceitos de Javé, senão Javé vai colocar sua mão pesada sobre nós infiéis, mas os seus próprios filhos estão fazendo a coisa errada. Que absurdo, tá vendo? O sistema de juízes não dá certo. E isso está acontecendo. Isso o povo dizendo, tá? Não é o Maurício. Não é o povo dizendo, esse sistema de juízes não dá certo. Vocês não conseguem ter uma mão realmente autoritária para fazer com que tudo seja cumprido. Nem a família de vocês dá certo. E se você para pensar, naquele momento, era até compreensível que se pensasse dessa forma. Né? O próprio povo estava percebendo que eles estavam reféns ali, eles estavam sem qualquer tipo de controle. Então, essa vontade ela vai fazendo com que a necessidade de uma liderança mais autoritária, monárquica, ela se sobressaia em relação àqueles vários juízes. Né? Então, descentralizar demais estava sendo um problema para o povo, mas não era um problema na visão de Samuel e até no entendimento de Javé. Javé, através das suas expressões para com Samuel no livro, ele manifesta, né, que a monarquia não é o caminho adequado. Samuel também diz, a monarquia não é o caminho adequado. Pode ser um tapa-buraco no começo, mas depois vocês vão ver o homem querendo ser maior do que Deus. Então Samuel e Javé já preveem isso, mas o povo mantém-se. Não, a gente precisa de fato ter alguém que bata a mão na mesa e mande
e dessa forma seja feito. E a coisa vai avançando. Com essa pressão toda, o próprio Javé indica a busca e a identificação de uma dessas possíveis personalidades que assumiriam como o primeiro rei de Israel. E assim Javé faz com que Samuel busque lá na tribo de Benjamim um jovenzinho chamado Saul, o rei Saul, e prepare ele para o reinado. E fale, olha, esse rapaz deixa ele preparado porque possivelmente ele vai ser o início de uma grande linhagem monárquica. E assim Samuel faz. Samuel chama Saul, prepara-o para o reinado, e através de um sorteio entre as tribos, de todo um consentimento, Saul é nomeado como o primeiro rei de Israel. Num primeiro momento, ele até consegue aplicar uma série de atitudes muito boas, proativas dentro dos preceitos. Mas assim como já foi previsto por Samuel e já tinha sido previsto pelo próprio Javé nas suas manifestações, o lado humano, o lado intencional, o lado poderoso de Saul começa a se sobressair às vontades de Deus e, claro, aos ritos e ordens religiosas. E Saul começa a deliberar uma série de decisões e atitudes totalmente autoritárias, de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas próprias necessidades, atendendo apenas aos seus interesses. E a coisa segue desse jeito. E Javé, claro, orienta que Samuel tente destronar Saul, para mostrar ao povo que não tinha condições. Só que Saul já estava poderoso demais. Saul já tinha, de fato, um poder muito grande, e ele vai gradualmente apresentando arrependimentos a Javé, né, através ali da intercessão de Samuel, e Javé vai tentando ali manter um relacionamento para que a monarquia de Saul seja ainda estabelecida. Então esse vai e vem de erros e acertos, de autoridade e pedido de perdão, mantendo aquele ciclo que a gente via no vídeo anterior, né? Que você tem o pecado, você tem ali o arrependimento, você tem a penitência, a graça, isso vai acontecendo. E Saul vai conseguindo, basicamente, por seus pensamentos ardilosos e por seu poder militar, ele vai se mantendo no poder. E aí acontece um negócio bem interessante. Javé orienta a Samuel e diz o seguinte a Samuel: vá lá em Belém visitar a família de Jessé, pois lá estará o novo rei de Israel, que eu mesmo já estou o prevendo, que era o pequeno Davi. Samuel vai lá, conhece a família, orienta que Davi seja o ungido, ele é ungido, ainda menino, ainda rapazinho. E aí, logo depois desses acontecimentos, com Saul ainda sendo grande líder de Israel, os filisteus resolvem fazer um grande ataque a Israel. E nesse grande ataque, eles mandam um guerreiro importantíssimo, que você aí vai conhecer a história, Golias. Olha só, para você que não sabia, Golias era um morador ou um participante da comunidade dos filisteus, que hoje é Gaza, lá na Palestina, próxima ao Estado de Israel. Então, Golias veio dali. Então, Golias veio nesse ataque, e ali naquelas batalhas acontecendo, como sabemos, Davi, ainda um meninote, pega uma pedra, coloca numa funda, né, que é basicamente um pano com a pedra na ponta, e consegue derrotar aquele grande e poderoso guerreiro. E com isso, Davi vai se engrandecendo, né, ele vai tendo ali a sua importância, vai sendo conhecido, e a ira de Saul, que é o rei no momento, e a inveja dele toma conta. E o que a gente vê depois disso é uma série de acontecimentos, onde Saul tenta até perseguir e matar Davi, Davi tenta se defender e tem 2 ou 3 oportunidades para matar Saul e fica naquela coisa. Chega um momento em que por 2 oportunidades Davi tem a chance de matar Saul. E Saul sabe que Davi não matou por misericórdia. Então Davi não quis matar Saul realmente por compaixão e misericórdia. E num desses momentos, Saul ainda vira para Davi e diz: olha, Davi, é o seguinte, você realmente é misericordioso, seu coração é melhor que o meu, você é ungido de Deus, então eu aceito a sua grandiosidade dentro dessa função monárquica. Só que Davi, ele não acredita nisso, ele ainda fica com medo e foge. E sabe onde ele vai se refugiar? Pois é, ele vai se refugiar lá com os filisteus. O que parece até uma contrariedade, né? Os filisteus israelenses já eram ali
concorrentes convictos, e Davi consegue agradar até e chamar a atenção, ganha a confiança do líder filisteu naquele momento, e ele consegue refúgio para sua família. E conforme o tempo vai passando e Davi vai ajudando os filisteus nas suas questões territoriais, nas suas questões políticas, ele vai ganhando até notoriedade, um certo prestígio, vai ganhando terras. Então ele vai conseguindo desenvolver a sua vida ali de uma maneira bem interessante. Até que chega um momento onde novamente há uma guerra entre Israel e os filisteus. E nesse momento Davi está ali com os filisteus. E olha só o que acontece. No momento dessa batalha, Davi estava disposto a ajudar os filisteus a se defenderem. Mas os próprios filisteus falam, não, você não é nosso, você não é daqui, você é do outro lado. Então a gente não aceita que você guerreie por nós. Final da história. Nessa grande batalha, Saul e seus filhos morrem. Os dois países, as duas nações, elas saem como vencedoras, né? Apesar de não haver necessariamente um vencedor, mas os dois saem como vencedores. Então, tanto os israelitas quanto os filisteus se acham vitoriosos nesse período. Acontece a morte de Saul e de seus filhos, e Davi, ele é de fato rejeitado, praticamente expulso da região dos filisteus. E assim o livro de 1 Samuel se encerra. Ele não dá mais informações e a continuidade vem em 2 Samuel. Espero que você tenha gostado dessa história. É uma história realmente bem impactante, né? Vários elementos, vários personagens muito conhecidos, que talvez você que está aí do outro lado nunca tinha percebido essa história de uma maneira mais coerente, como é o objetivo aqui do nosso projeto, a Bíblia em Resumo, que você vá compreendendo tudo numa sequência de fatos para perceber e para ter a compreensão, para internalizar o entendimento da Bíblia como a grande história do povo de Deus, que de fato ela é. Então, apresentamos aqui o primeiro livro de Samuel, todos os seus fatos mais relevantes. Espero que você tenha gostado. Como eu sempre peço, você tem aí embaixo o botãozinho para se inscrever, caso ainda não seja, sineta de notificações para receber nossas novidades, e na descrição você tem 2 links. Nunca se esqueça disso, você pode baixar o nosso livro gratuitamente em PDF, celular, computador, no seu tablet, onde você quiser. E se quiser ajudar o nosso projeto, você pode comprar também o livro. E dessa forma você está ajudando a instituições sociais aqui da região de Cotia, onde eu moro. Eu sou Maurício, espero vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!